Minhas coxas doem. Só tenho isso pra dizer. Hoje, Você. subi 500 e lá vai pedrada degraus. Eu e meu corpicho. Mas você mandou muito bem, querido. Obrigado. Eu nem Foi complexo. Mas é porque tem uma coisa importante. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Emílio Garcia. Você é Mila Massuda. Eu sou. É? Mila Massuda. E hoje a gente foi na São Paulo. Na Catedral de São Paulo. Na Catedral de São Paulo, exatamente. Que tem o segundo maior domo do mundo, só atrás da Catedral de São Pedro. Então, na hora que você entra na igreja, tem um domo gigantesco, muito alto. Essas igrejas, como a gente falou da outra igreja no nosso vídeo do primeiro dia, ela tem um teto muito alto, né? Sempre com aquele objetivo de fazer você olhar para cima, dar vontade de olhar para cima. E se né? sentir oprimido? E se sentir oprimido. Então é muito legal porque são coisas meio estreitas. Elas dão a impressão de ser estreitas, apesar de não serem, porque elas são tão altas que elas dão essa esmagadinha na gente, como a gente tinha dito do outro. Só que nesse caso, lá a gente tinha uma igreja mais gótica e dessa vez a gente tem uma igreja que é caracterizada pelo domo gigantesco que a gente viu, né? Ela é muito linda. Muito, muito linda. É tanto detalhe que a gente não sabe para onde olhar. Exato. Se olha para o chão, se olha para o lado, se olha para... Não tem vitral. Não tem, é verdade. Nas laterais, mas acho que lá no fundo tinha. Tem um vitral, eu acho que sim. Não tem nas laterais como a gente geralmente está acostumado, mas lá no fundinho tinha um vitral. E por que eu subi 500 degraus? Porque tem como acessar a parte de cima do domo. Tem então, uma pontinha ali, e você consegue ir subindo, são 3 lances, né? O primeiro lance você sobe e você ainda está dentro da igreja, está dentro do domo. Eu não subi, você tem que me contar com detalhes, porque a gente não teve tempo ainda de conversar. Como é que foi? Cansativo. Essa primeira parte, pelo que eu entendi, a escada era mais ampla. Isso, e talvez até pior para subir, porque eram degraus muito baixinhos e mais largos. Você subiu de passinho. Você meio que você tinha que subir de passinho, não era tão confortável, eram 200 e tantos degraus nessa primeira etapa. E aí você subia, tem o domo da igreja, e a gente não tem fotos desse, porque ali era proibido fotografar ou filmar. Porque a gente até levou as máquinas, mas tinha segurança, inclusive, lá em cima, impedindo a gente de fazer as coisas. Então a gente conseguia... Pra não ter nenhum acidente, você acha? Ou pra não travar o fluxo? Não, acho que eles falavam que as pessoas bobeavam e caía a coisa. E assim, por que tem que tomar cuidado? Porque você tá dentro da igreja, você tá vendo as pessoas ali embaixo. Você tá o domo ainda tá por cima de você e você tá olhando para as pessoas ali embaixo. E daí depois você começa a subir outros lances de escada e você vai vendo as partes de cima. Então a primeira você consegue ver, você tá bem em cima do domo, e é legal que tem um quadradinho de vidro assim, ó, que você olha por ele e você consegue ver lá embaixo, porque é bem no meio do domo, assim, você vai conseguir ver lá embaixo. Então, o que vocês estavam vendo da escada era a parte interna da catedral. Tem o domo aqui, assim, e a gente tava nesse anel que fica no começo da curvatura, nesse primeiro lance de escadas. Daí depois você sobe para um segundo lance de escadas que você tem já uma visão do telhado, você já vai ter uma visão da cidade, e aí você consegue ver. Nós estávamos numa parte da cidade hoje que é conhecida como City of London, que é uma parte antiga, é a Londres original que eles falam, né? Que daí depois foi se fundindo com outras cidades próximas para construir, para formar a Londres que a gente tem hoje. Então segunda-feira nós fomos a Westminster, ontem nós fomos a Westminster, na verdade, era outra cidade, era outro lugar, e daí depois isso fundiu a City of London e virou um distrito de Londres. Hoje nós fomos para essa parte velha de Londres, né? E aí então a gente subia para essa primeira parte em volta do telhado. Um ponto turístico muito famoso aqui em Londres é a Catedral de São Paulo. E se você tiver gás para subir seus 500 degraus, você chegará na cúpula, onde estamos agora. E muitos de nós conseguiram chegar, estão aqui neste momento. E temos uma paisagem maravilhosa também daqui. Com todos. Exatamente. Paisagens maravilhosas. Já estamos entregando para vocês as paisagens de cima da catedral. Logo, você não precisa mais vir para cá. Os 3 elementos facilitando a sua vida turística. Daí depois lá em cima do domo tem um biquinho. E aí tinha outro lance de escadas para você subir só no biquinho, que era bem estreitinho, bem fininho o lugar que a gente podia andar. Que aí você consegue ter a visão
Aqui a cidade é muito grande, é como se fosse São Paulo. Então você não consegue ter a visão da cidade inteira. Você tem a visão da City of London inteira, que você consegue dar a volta e você consegue ler ali. Só que tem uma sacanagem. São 500 e tantos degraus. Tem um elevador. Tem o elevador. Não contam pra gente que tem elevador, mas tem o elevador. Por que não contam? Não pode usar? Não pode. É o elevador dos funcionários, porque tem um funcionário que tem que subir lá todo dia, né? E aí haja perna. Só que esse elevador foi usado por um tempo, só que teve um momento que o elevador quebrou com gente dentro. Então eles fizeram a opção, porque é um prédio muito antigo, uma reforma desse elevador era muito complicada e tudo mais, eles fizeram a opção de não usar mais. Só que tem a plaquinha lá, 500, a partir daqui azedou o pé do frango. Só que aí, voltando a falar da escada, a escada tem essa escada mais larga, que aí você tem gente subindo e descendo na mesma escada, só que a partir do segundo e do terceiro lance você tem escadas muito estreitinhas. Então você tem uma escada para subir e uma outra escada que as pessoas estão descendo, que não dá para passar duas pessoas. E aí tem um ponto no final do segundo lance de escada que vira um buraco de 1,20 m de altura por uns... Sério, não dava a largura do meu ombro. Eu tive que fazer assim pra entrar. Eu me imaginei o gordo entalado naquele buraco. Emílio, que exagero. Não é exagero, é sério. Não é exagero. As pessoas muito altas, você passa batendo a cabeça no teto. Não é exagero. Assim. São os últimos 5 degrauzinhos, assim, é só o finalzinho da subida, mas é muito apertadinha, aí você chega nesse último patamar, e assim, eu morro de medo de altura. Só que até agora eu tava tranquilo, porque é um lugar que você não tem noção de altura, é só um bando de degrau. E o último pedaço da subida é um monte de escada de metal em espiral, assim. E aí sim o bicho pega. Eu aí não sabia... dá tontura de ficar girando. E eu não sabia se eu tremia de medo ou de cansaço, mas que eu tremi. Mas cheguei lá em cima, deu tudo certo. E a vista é bonita? É bonita, é muito bonita a vista. Só que a gente tá numa região, e isso é uma outra característica legal dessa região, a gente tá numa região de Londres que teve incêndio, teve guerra, teve um monte de coisa, então tem prédios antigos muito bonitos, só que você tem uma renovação muito grande da cidade. Então também tem prédios do distrito comercial, por exemplo, o distrito financeiro de Londres, que são prédios muito modernos. Tem muita obra em volta. Então, assim, acho que eu nunca vi tanto guindaste num lugar só na minha vida, porque é muito bonito, você consegue ver muito bem, mas tem muita obra, muita coisa sendo construída, tem muito prédio subindo, sendo reformado, porque é uma parte muito importante de Londres, né? O nosso guia contou pra gente que é ali que falam que é a Londres de verdade, vamos dizer assim, que você vai ver o que é a Londres, e aí quem mora ali é lógico que vai defender o fato de ali ser a Londres real, né? Então foi muito legal subir, muito cansativo. Parte da galera que foi com a gente optou por não subir, porque não fazia sentido e era muito cansativo. Eu fiz parte desta parte. Que optou por não subir. Você ficou fazendo o que hora que eu subi? Mas, querido, eu machuquei o joelho, né? Não, calma que você tem que explicar que você machucou o joelho tirando foto. Inicialmente eu machuquei o joelho em 2018 dentro de uma caverna. Tá, e esse eu fui problema fazer um perdura até hoje. passeio numa caverna, eu machuquei o joelho, mas assim, melhorou, só que de vez em quando ele dá uma reclamada. E aí... Ontem, tirando fotos, eu tive a brilhante ideia de falar, deixa que eu vou na frente. Deixa que eu abaixo. Eu vou lá na frente e eu vou abaixar. Eu abaixei. E na hora de levantar? Aí alguém precisou me levantar e eu saí toda assim. Toda manquetola. Já machuquei o joelho. Aí, eu até pensei hoje, eu falei pra você, nossa, acho que eu vou tentar. É verdade? O pessoal da equipe já me segurou e falou, onde você vai? Você não vai subir ali, não. Porque a gente tem que lembrar que a gente está no 3º dia de viagem. Ontem a gente deu 14 mil passos, então... Tudo que eu não andei num ano. Num ano a gente vai andar em 10 dias e a gente ainda tem a viagem toda. Nós ainda estamos no primeiro momento da viagem. Amanhã nós vamos a Oxford, depois Liverpool, como a gente já contou pra galera. Então, assim, se machucar agora meu um problema. plano era perder um pouco de peso, não o joelho, né? Mas agora... Mas assim, beleza, você não subiu, tudo bem. Não mas subi. A igreja era enorme, tinha um monte de coisa incrível pra ver. E a gente já tinha visto a parte interna, assim, né,
do piso térreo dela, que a gente tinha feito a visita. Mi, a gente tá aqui na Catedral de São Paulo, que é um lugar incrível, mas uma coisa que eu gostei bastante é que a gente tem uma mistura de uma tradição religiosa e aqui atrás da gente a gente tem uma escultura que foi feita para lembrar da guerra. Em uma das guerras, porque a gente tá falando de Inglaterra, acho que os caras meio que estão em guerra muitas vezes, mas essa escultura especificamente é para falar sobre o começo da Segunda Guerra Mundial. Então foi uma escultura feita em 2014, 100 anos depois do começo da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, e o que é legal é que ela representa as pessoas e as cidades que foram destruídas durante a guerra. Então ela é um lembrete, que foram bombardeadas, e ela representa uma questão de armamento também, e a ideia do escultor, que era um escultor de origem indiana, foi se basear naquelas cruzinhas que a gente vê em muitos lugares, aquelas cruzinhas branquinhas, para lembrar as pessoas, geralmente de eventos como esses e tudo mais. Então ele foi contratado para fazer isso, e isso está permanentemente instalado aqui. Então foi instalado em 2014 e vai ficar. E é muito legal a gente ver esse contraste, inclusive, de como é essa escultura, né? Porque a gente está vendo assim uma catedral bem antiga, um estilo totalmente diferente dessa escultura, e no meio dela tem isso que é bem disruptivo, você. E pode até parecer estranho, né? Tipo, mas não está estragando. Não, você está acrescentando camadas a algo, e é bem legal. E aí tem uma cruz desse lado aqui, e tem uma outra cruz igual que está ali do outro lado, que é uma escultura igual, que é para lembrar desse caso da Primeira Guerra Mundial. No futuro, ninguém nem vai perceber essa diferença tão grande de idade. Vai perceber diferença de estilo, como a gente percebe em catedrais muito antigas, conforme vai passando o tempo, coisas novas vão sendo acrescentadas, mas parece que como está tudo no passado, faz parte do mesmo balaio, e só quem entende mesmo dessas diferenças é que vai falar, não, isso aqui tem cara de tal época, essa daqui já é um pouco mais recente. Sim. É que agora pra gente isso está bem contrastante, mas é uma camadinha a mais que conta a história do país. Excelente. Essa igreja é a que é famosa por causa também, né? Além de toda essa história, não é só por isso, por causa do casamento da princesa Diana e do príncipe Charles na época. Isso, É lindo, é lindo, 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 lindo. Não dá para descrever. Mas, além dessa parte do piso térreo, tem uma parte num piso inferior. Tem mais escada. Mas daí é bem pouquinho. Sim, é um lance de escada bem menorzinho. É bem pouquinho, e ali também tem bastante coisa pra gente ver. Tem uma cripta, né? Tem uma cripta, nossa, tem um monte de esculturas, tem um monte de quadros, e aí, de repente, o que a Camila enxerga? O quê? Um desenho de Robert Hooke. Do Robert Hooke, o microscopista. Robert Hooke. Um original dele, é isso? Ou era uma cópia? Era uma cópia, porque ali era só para falar da importância dele na reconstrução de Londres após um dos incêndios. O incêndio de 1666. Muito bom. Tiveram vários incêndios em Londres, mas em 1666 teve um assim que acabou com a cidade inteira. Tem até, depois a gente foi numa galeria onde mostra o mapinha da cidade, e o guia falou, tá vendo essa parte de baixo aqui de Londres? Acabou-se. Sumiu. O fogo foi se espalhando, durou vários dias. Os governantes tentando fazer o fogo parar, falando, vamos aqui tirar essas casas para tentar evitar que o fogo continue se espalhando. Os moradores, logicamente, falaram, não, acho que o fogo vai apagar antes. E ele não apagou, ele continuou, ele foi até a catedral. Sim. Na catedral ele também deu um estrago, acabou... Não, acabou com a catedral, né? A catedral acabou. Acabou com a catedral, e ainda tinha essa cripta lá, e o que os... tinha uma... os livreiros da época pensaram o seguinte, onde seria o lugar mais seguro para a gente esconder nossos livros do fogo? Porque papel e fogo é um negócio meio complexo. Aí eles colocaram nessa cripta. E se não me engano, essa cripta era fechada com chumbo. Na verdade, assim, o que a gente aprendeu hoje é que hoje a gente tem aço
para sustentar o concreto. Então tem vigas de aço, a gente coloca e trança aço. E naquela época eles usavam chumbo derretido para sustentar o concreto da igreja toda. E aí a hora que o calor chegou, ele derreteu o chumbo e por isso que a igreja caiu. Apesar da igreja ser feita de pedra, e pedra é um pouquinho mais difícil de pegar fogo, mas é toda a estrutura, não era só o chão que era feito, né? Então, aí caiu a igreja, eles perderam tudo. E quem ajudou a reconstruir a cidade foi o Robert Hooke. Se você não lembra, ele é o cara que projetou o microscópio composto. Para quem não sabe quem é o Robert Hooke, ele foi o cara que projetou, ajudou a projetar, né, e ganha a fama por ter feito o primeiro microscópio composto. E esse cara não era só, né, desenvolvedor de microscópio, na verdade. Ele era um polimata de verdade. Ele era um polímata de verdade. Tanto que ele ganha a fama por fazer o microscópio, mas ele teve ajuda de um outro cara que nunca foi acreditado, que agora eu não vou lembrar o nome, perdão, olha eu fazendo o mesmo, né? Mas ele também sofreu do mesmo mal, porque quem recebe toda a fama por reconstruir a cidade, por fazer o design novo, projetar a nova catedral, a nova cidade, né? Por projetar várias coisas, é o Christopher Wren, mas tinha a ajuda do Robert Hooke. Então, quando você chega nessa parte, no piso inferior, né, no subsolo da catedral, tem lá explicando quem é esse Christopher Wren, a importância dele na reconstrução da cidade após o incêndio e do Robert Hooke. E na tal da galeria de arte que a gente foi... mas tem que explicar. Daí depois nós saímos de lá, da St. Paul, e fomos a uma galeria de arte. Sim. Nessa galeria, a gente foi olhar uma outra coisa que eu já conto, aqui o Emílio já conta, que é essa outra coisa que a gente foi olhar, e de repente tô lá eu e tem um diário, o original, do Robert Hooke. Lembra do Robert Hooke? Aquele cara que fez o primeiro microscópio composto, quer dizer, que projetou o primeiro microscópio composto, onde a gente conseguiu ver ali células. Na verdade, foi ele que cunhou o termo célula, porque isso lembrava, quando ele viu a primeira vez uma célula, num pedaço de cortiça, ele achava que aquilo era muito parecido com as celas nos mosteiros. Esse cara não foi importante só para a biologia, ele foi importante em várias áreas. E aí a gente está aqui numa galeria em Londres, onde depois de um incêndio em 1666, que destruiu a cidade toda, ele foi mega importante para ajudar na reconstrução dela. O que ele fez? Ele era responsável por tirar as medidas da cidade e fazer projetos. É lógico que ele foi meio ofuscado por um outro designer, o Christopher Wren, mas aqui a gente tem um dos diários dele contando as coisas que ele estava ali estudando, que ele estava catalogando. Tinham várias coisas bem legais que estão nesse diário. Eu tô assim arrepiada, não sei como vocês se sentiriam ao lado de algo que o Robert Hooke foi ali fazer suas anotações. Tô adorando. E foi assim, incrível. A gente tem não no contexto do microscópio, né, no contexto da reconstrução de Londres. No contexto da reconstrução. Mas estava lá abertinho a letra dele, os desenhos, né? Tinha um que tinha os desenhos incríveis dele. Não, assim, foi aquele momento de, meu Deus, eu estou vendo um original do cara aqui. Porque na catedral, o que tinha lá era uma explicação, não era nada dele mesmo. Sim. Exceto a própria catedral. Mas na galeria de arte tinha um livro, sim, que é o diário do cara. Aí nós saímos da St. Paul, fomos nesse lugar que era uma galeria, mas essa galeria ela ficou famosa porque na década de 80 eles encontraram vestígios que são algumas das outras comprovações da chegada dos romanos na Inglaterra, muito antes da existência de Londres, mas lá na década de 80 eles acharam um coliseu. Somos amigos, amigas do peito, amigos de uma vez. Estamos dançando no Coliseu, uma antiga arena romana aqui em Londres. Uma coisa que é bem legal da gente lembrar, e a gente falou isso quando a gente falou lá da Muralha de Adriano, é que o Império Romano ele invade a ilha, que vai se transformar em Inglaterra no futuro,
futuro, e isso vai ter influências que perduram até hoje. Inclusive, a fundação da cidade de Londres é feita pelos romanos quando eles chegam aqui e começam a trazer sua cultura e suas estruturas para cá. Aqui era um lugar muito bom, né? Porque tava perto do rio, né? Perto do rio, fácil de desembarcar e produtos, você consegue escoar produtos, trazer produtos para cá. Ou seja, existe uma cidade romana embaixo de Londres. Exato. Essa escavação, que é mais ou menos da década de 80, é muito legal porque a gente consegue perceber que a gente sempre fala de estradas, famosas estradas romanas, a gente fala de pontes, as famosas pontes, os aquedutos, mas a gente esquece que também tem os anfiteatros romanos, né? Você tem que trazer cultura para o povo. E toda a cidadezinha romana tinha ali seu anfiteatro. Podia ser pequeno, grande, médio, mas tinha ali um anfiteatro. E aí, quando a gente veio pra cá, a gente tava super empolgado pra ir pra Muralha de Adriano, e a gente chega no centro da Londres de verdade, né? Da City of London, que foi fundada pelos romanos, e a gente tem esses resquícios dessa cidade que estão aqui atrás da gente. Então, uma coisa que eu não imaginaria conhecer aqui e que foi bem legal. Acho que foi interessante, valeu a pena. Não sabia que tinha uma arena romana aqui no meio. Também não. Tá bom. Vivendo e aprendendo. Os amigos do peito. Ai, felicidade. Não é bem um coliseu, ele é um... Como que eles chamam? Um anfiteatro romano, que era muito comum nas cidades. Por que não é um coliseu? Porque ele não era usado só para um tipo de show, das batalhas e tudo mais. Era um anfiteatro mesmo. E aí nós não sabíamos disso, não sabíamos da existência disso. As surpresinhas gostosas do dia. São as surpresinhas gostosas do dia, porque a gente vai para esse lugar. Tem uma galeria de arte em cima, quadros modernos, alguns quadros incríveis. Você entraria nessa galeria? Não, nem chegaria perto. Nem saberia. Essa galeria foi construída em cima dessas ruínas romanas. Uma coisa que é importante dizer para quem está vendo aqui o vídeo é que são ruínas romanas bem deterioradas, assim, não é algo tão claro, não é igual ao Coliseu, não é um coliseu como a gente vê em Roma, que vai ter aqui no centro de Londres. É só a basezinha. É só a basezinha, tem um buraco no chão que você consegue ver como era construída as fundações, tem umas pedrinhas assim, você tem que usar a imaginação para saber. Tem uma parte bem legal que mostra como que eles faziam para escoar a água da chuva. Sim. Então essa parte do vidrinho, né, que você olha para o chão e que eles cobriram para a gente poder ver de cima e não pisar e não estragar, uma valinha por onde a água da chuva escorria. Sim. Daí depois a gente sai de lá e começa em direção talvez de um dos meus momentos favoritos, porque não dá para dizer que tudo que a gente falou até agora não foi legal, mas só complementando isso, a gente fez a cidade de Londres, né? City of London, a pé hoje. Então, assim, já não basta os 14 mil passos que a gente deu ontem. A gente saiu da Catedral de St. Paul. Os 500 degraus. Os 500 degraus, que foi a primeira coisa que a gente fez no dia. Aí, depois de tudo isso, ainda a gente andou a cidade de Londres inteira. A gente vai para a Ponte de Londres, onde a gente consegue ver a Ponte da Torre, que é aquela ponte famosa, que ela é suspensa, a parte do chão levanta para os barcos passarem ali no Thames, então um lugar muito bonito. A gente viu à noite, inclusive, na volta, né? Porque ainda a gente tem que voltar, tem que ir até o ônibus. Incrível, porque realmente a gente foi e voltou caminho inteiro a pé. Foi mágico, porque eu acho que no nosso imaginário, andar por Londres é andar por umas vielas, é andar por uns becos, parece que você tá meio no filme do Harry Potter, meio naqueles filmes de mistério, né, das antigas, naqueles contos que a gente via. Dá para entender o sofrimento dos escritores. Dá, lógico, né? Que dá. É um lugar assim meio sombrio mesmo de dia, ainda tem essa vibe. É porque é tudo muito pertinho, né? Isso que é uma coisa interessante de comparando com ontem. Ontem a gente foi numa parte diferente da cidade, que eram grandes avenidas, porque Londres é uma cidade muito grande, né? Então eram grandes avenidas, espaços abertos, grandes jardins que a gente passou ontem. Então, aonde a Abadia de Westminster é um jardim enorme, perto do rio, e você tem uma visão muito grande. Aí hoje a gente entra em um monte de bequinho. Mas assim, e vai passando. O que a gente... o que eu imaginava que eu ia ver em Londres. Então, essa parte pra mim foi muito gostosa, esse passeio. Na ida foi mais gostoso, porque na volta eu voltei... Só queria voltar. Meio que de 4, me arrastando. Mas assim, deu pra ver de dia
e já escuro. Não era noite ainda, mas já porque era estava 5:30 da tarde, mas estava escuro. Mas já né? estava escuro. Mas assim, foi uma experiência, foi uma imersão Foi bem muito gostosa. legal. E algo que, assim, a gente vai repetir isso várias vezes, algo que normalmente a gente não faria. Que a gente estaria se movimentando de metrô pela cidade para chegar nos lugares. Então é muito mais sobre... Pra ser rápido, É para ser né? rápido. Eu vou para a Catedral de São Paulo, daí depois eu vou para tal lugar, depois eu vou para tal lugar. Eu ando nesses lugares, porque tem metrô para tudo quanto é canto, mas eu nunca andaria de um ponto a outro como a gente andou hoje. Tem o preço das minhas coxas estarem ardendo, mas fora isso tá tudo bem. E aí a gente foi num lugar que eu e você escolhemos porque a gente queria muito ir. A gente é um bando de Zé Mercadinho, a gente adora mercados municipais, assim, é Maria muito legal. Mercadinho. E a gente foi num mercado chamado Borough Market, super famoso, tem uma história do mercado, que era numa parte mais pobre da cidade e que tinha um mercado bem pungente e que hoje em dia ele é um mercado enterrado praticamente pela linha de metrô. Então você tá lá o tempo todo escutando o metrô passando na sua Dá cabeça. uma afliçãozinha em algumas partes que você fica escutando esse tá. E de repente faz um brrr que passa o metrô. Mas é muito legal porque tem comida do mundo inteiro, lotado de gente. Parece que os londrinos vão lá comer. Então não é só assim um lugar... É um lugar muito turístico, obviamente. Então não era só nós de turistas que estavam lá, mas a gente viu o povo de Londres indo lá comer porque é uma comida diferente. Dizer barato no contexto da Libra a R$8 é meio complexo, mas perto de outras coisas, uma comida acessível. Então que dava pra comer. Eu comi um hambúrguer de... Carne de caça. Carne de caça. Então o Beto falou, cara, vocês vão comer o melhor hambúrguer da vida de vocês. A gente foi até lá. Os caras falaram, esses cervídeos são caçados pelos nossos caçadores e ficam pendurados 3 semanas para ficar com a carne mais macia e tal. E a moça montava os hambúrgueres na hora e fazia muito boa comida. E você foi de Inglaterra... Total. Me senti na casa de tortas lá embaixo da barbearia do Sweeney Todd, comendo tortas inglesas. A tortinha muito bonitinha. Lembra uma empada. Parece um empadão, né? Parece um empadão, mas ela é um pouco mais sequinha, não é tão oleosa, porque a nossa empadinha ela é mais oleosa, mais quebradiça. Essa é menos, mas a ideia é similar. E aí eu ainda comi uma de frango, fiquei olhando e falei, não tem aqui, né? Não tinha o dedinho, não tinha o dedinho dentro. Deixa eu ver. Muito saborosa. Eu colocaria um temperinho a mais. Faltava um salzinho. Eu também achei que no hambúrguer era muito gostoso, mas faltava um salzinho e uma pimentinha. Mas foi gostoso. Foi, eu vou perder a cidadania italiana agora. Perderei a cidadania italiana agora. Lá vem. Porque eu comi o melhor cannoli da minha vida na Inglaterra. Feito por italianos. Era um mercado italiano, era uma pessoa italiana que me atendeu, era uma equipe toda italiana feita por italianos. Mas eu comi o melhor cannoli da minha vida na Inglaterra. É muito bom. E na Itália você comeu cannoli? Comi algumas vezes. Eu gosto muito de cannoli, comi, mas aqui era mais gostoso. Era melhor. Não fala, querido. Era mentira, não era melhor. Não era. Mas assim, o atendimento é em italiano. O atendimento é italiano. Aí confunde toda a nossa cabeça. A gente quer falar português para responder o italiano e a gente fala o inglês com português, foi uma maluquice. Com o nosso italiano de terra nostra. Falando bom giorno, principessa, a moça olhou pra mim e falou, o que você tá falando? Me chamando de... Não, brincadeira. Não aconteceu. Mas uma experiência muito legal. A gente ficou 1 hora lá, cada um foi pra um canto. A gente marcou 1 hora de voltar, escolher a sua comida e tinha de tudo. Tinha comida vietnamita. Tinha paella, tinha... Que é famosa. Famosa paella lá. Tinha pratos típicos ingleses. Depois que eu terminei de comer meu sanduíche, tinha outro sanduíche que eu queria comer, mas não cabia mais. Então foi tudo... ali no lugar dos italianos mesmo, com o pão era focaccia. A focaccia, um sanduíche de focaccia. Falei, gente, eu podia ter comido isso. Mas daí, gente, eu podia ter comido isso. Eu pensei enquanto eu tava comendo hambúrguer. Eu tava ali comendo hambúrguer, olhando pro lado, pensando o que eu podia comer. Aí a gente saiu do mercado e nós fomos num dos pubs mais antigos de Londres, chamado The Anchor. The Anchor. The Anchor. The Anchor. No caminho nós passamos por um corsário. Um navio corsário. Um navio corsário. Então nós passamos por um navio... Pela reconstrução de um navio corsário, na verdade. Né? Porque o navio corsário de verdade, né, que recebeu lá da Rainha Elizabeth I a autorização para
angariar fundos por aí eu acho isso, em nome da coroa. Eu acho isso maravilhoso. Ó, você pode ser pirata, mas eu vou te chamar de corsário porque você vai destruir os navios do meu inimigo. E quem vai te dar essa autorização sou eu. Tipo, não é o mundo que chega a uma conclusão. É a rainha falando assim, ó, sabe aquele meu inimigo? Você pode ser pirata só contra ele. E aí você ganha um nome especial e um carimbinho dizendo que eu deixei. Tipo, what the fuck? Não, é um navio com uma corça na frente. Por isso, é muito legal. É bem legal. E esse corsário, chamado Francis Drake, é interessante porque ele foi um dos caras que deu a volta ao mundo. Ele é o primeiro inglês a dar a volta ao mundo, mas a segunda pessoa, né, responsável por um navio por fazer isso, porque o primeiro foi Fernão de Magalhães. E aí ele tinha lá esse navio, só que ele fez uma rota, né, muito parecida, né? Tem que contornar o sul da África, o sul da América do Sul para fazer toda essa volta, pirateando por aí. Já que ele tinha autorização. Mas o navio não existia mais, fizeram uma reconstrução e essa... Com as mesmas técnicas, com né? as mesmas técnicas, com o mesmo design. A ideia era fazer uma reprodução muito fiel, mas eles falaram, vamos testar? Então era a mesma volta. Mais ou menos. Picaretas. Porque daí, como a gente já tinha uns canais para conseguir passar ali entre Europa e África, entre América Central e América do Norte, ele deu uma roubadinha. Deu uma roubadinha, não deu a volta toda. Mas fez o teste, funcionou, e é esse que está exposto ali onde a gente viu. Que deu a volta ao mundo mesmo, só que muito mais recente do que o navio original. Exatamente, já contando com a tecnologia, né, dos acessos marítimos. E daí depois nós fomos pro The Anchor, um pub de 1616. Então um pub muito antigo, enorme. Então ele é um canto inteiro, com 3 andares. Tem a parte pra cima, a parte pra baixo. Sobe escada e desce escada e anda mais um pouquinho. E depois voltamos pro hotel. Também passando por um sobe escada e desce escada para achar o ônibus no estacionamento. Mas foi ótimo. Foi ótimo. E daí amanhã a gente continua a nossa viagem, é o nosso último dia em Londres. Vai ter vídeo aqui também no 3 Elementos. E vamos amanhã à noite rumo a Oxford. Chegamos em Oxford da manhã à noite pra gente continuar a nossa viagem, certo? Ai, querido, eu tô tão ansiosa por amanhã. Amanhã a gente tem 2 coisas muito especiais. A gente tem a Torre de Londres. A Torre de Londres é lá na City of London de novo, então nós vamos voltar ao lugar que a gente teve hoje. E era o centro... Deixa eu contar amanhã, Tá depois bom. que a gente vir. Beleza. Mas eu tô ansiosa por E a gente vai no amanhã. Museu do Ceará Natural amanhã. Ver bicho, ver planta, ver um monte de coisa legal. Ver rocha. Mas a gente conta amanhã. Ou o Pirula e o Ruas, ou eu e o Pirula, ou você e o Pirula, ou Vai dar você e o tudo Ruas. certo. Gente, obrigada. Ou a gente vai alternando, Até ou ninguém a vem. próxima. A gente vai gravar em Oxford direto. Relaxa, E, querido. meu Deus, tem ônibus. Vou embora. Meu pé dói. Ai, meu joelho. Tchau. Estamos aqui, Carlos Ruas, para fazer mais um convite. Um convite? Convite para as pessoas nos acompanharem, Camilinha. É convite? É convite, claro que é. Uma oferta irrecusável. Oferta para uma jornada Que irrecusável. até então estávamos sem VIT. Estávamos sem vídeo. Agora estamos com VIT. É, e aí quando você faz Entendi. aquele prato é o sous-vite. É o sous-vite. É o sous-vite aquele prato. Mas não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar, porque em outubro nós vamos para o Egito! Mais Peraí. uma vez. Não era ceviche? Não, é que tem o sous vide, que é um jeito de cozinhar a É carne. pra ser uma chamada de um saquinho. rápida. Vocês estão no Ah, não suvite sabia. da ceviche do... Tá bom, então. Então vamos lá. Então corta esse pedaço. Mas vai. Vamos convidar quem tá assistindo a participar com a gente da próxima jornada, Pirulinha. Eu já entendi. Vai ser uma jornada. Vai ser uma jornada com os 3 elementos, Camila. Pra onde nós vamos? Nós vamos para o Egito e para a Jordânia. Bom, excelente. Ano passado nós fomos para a Inglaterra numa jornada científica, e agora será uma jornada não só científica, como histórica. Pra Inglaterra teve história também. Teve mas história foi também. um pouquinho mais focada em ciência. Mas e agora vai inverter no um pouco. berço da história da humanidade está o Egito. Perfeito. Nossa. E a gente vai fazer uma viagem muito legal, porque ela não vai ser restrita a poucos lugares. Não é só pirâmide. Não é só pirâmide, não é só o Cairo, que é uma cidade incrível, mas não é só pro Cairo que nós vamos. Tem muito mais do que isso. A gente vai pro Levantro também. Isso, Não, também. A gente isso. também vai pro Levante. Você pode acompanhar piadas como essa, Exatamente. ao vivo, viajando com a gente, com os 3 elementos. Porque a gente chega no Cairo e nós vamos fazer depois do Cairo, a gente vai até as pirâmides e vamos fazer um cruzeiro pelo Nilo
parando pelos principais templos, alguns, tem muitos templos no Egito, nós escolhemos alguns. Então a gente vai desses pelo Rio templos. Nilo e vai parando nos lugares principais, nas cidades mais famosas, nos templos mais famosos, e vendo um por um. Num navio de cruzeiro, é um cruzeiro pelo Nilo. Entra no barquinho, desce, sobe, É, sobe. então, Num Sobe, barquinho. sobe, desce, vai pelo Rio. É porque ele cruza o Nilo. Ele Por isso cruza, que chama por isso cruzeiro. É um cruzeiro. É um que Olha cruzeiro, aí. que exatamente. cruza o Nilo. Mas não basta a gente ir pro Egito, nós também vamos pra Jordânia. E a gente vai pra um dos lugares que eu sempre quis conhecer, por causa do Indiana Jones. Aham. Indiana Jones me ensinou isso. A cidade cravada nas pedras. Nós vamos a Petra, na cidade cravada nas pedras. Não é só isso, tem todo um roteiro que você pode conferir aqui embaixo no link da nossa parceira, a Inclusive Travel, para ver as condições de pagamento, ver os lugares que a gente vai ficar. Cara, tem um hotel que a gente vai ficar que é o último. Que Vocês estão me falando desse incredible. hotel. É incrível. Eu ainda não vi foto. Vale muito a pena, eu vou te mostrar as fotos depois. Então me mostra Mas as fotos. a gente vê ali e clica aqui porque todas as coisas estão na descrição da viagem. Eu nunca achei que eu iria pra Petra. Também não. É um lugar que, Também tipo, não. sempre achei interessantíssimo, sempre quis conhecer, mas nunca achei que ia caber em algum momento eu ter a chance de ir pra lá, porque a gente sempre tem outras prioridades, né? Então, se for pra viajar, eu iria pra algum lugar em que eu tivesse, sei lá, algum museu, alguma Aham. coisa assim, né? Petra, meio que você vai só pra ver Petra, né? Você não vai pra ver outras coisas junto. É claro, você vai conhecer Amman lá, a capital da Jordânia e tal, mas... então, pra mim, é uma oportunidade que eu vou falar, cara, nunca em outra situação eu iria conhecer. E sabe o que é mais legal? Hum. Quem tá assistindo, se quiser, pode ir com a gente. Pode ir com o Pirulinha pra Petra, pra gente ir lá aproveitar a nossa viagem. Certo, Camila? Certo, querido. A câmera é aquela ali, né? O povo é muito fofo. Aquela Ai, Gente, câmera ali. viajar com eles é incrível, é uma delícia. A gente aprende o tempo todo, a gente dá risada o tempo todo. Você não achou? Eu achei. Ficar comigo é um saco. Eu não me aguento, imagina os outros. Não, mas é que daí à noite tem o hotel, cada um vai pro seu canto, cada um fica quietinho, mas durante o dia, assim, ó, sensacional viajar com eles. Eu adorei a experiência, tô louca pra repetir de novo e vai ser sensacional ir pro Egito e pra Jordânia com vocês. Excelente. Egito. Outubro, hein? Outubro, Cazu. Outubro. Egito, Então não deixe pra em cima da hora. Essas É isso. coisas não Faraó. se fazem em cima da hora. Você tem que fazer com muita antecedência, fechar com muita antecedência, e são vagas limitadas. Então Perfeito. dá uma olhada no link, dá uma olhada. Se é o seu desejo, aquela viagem, não tem como você falar, um dia eu quero visitar a pirâmide antes de morrer, né? Eu quero fazer uma viagem para o Egito. Todo mundo tem essa vontade. O momento é esse. Com segurança, com a agência de viagem e com a gente junto. Perfeito. tem isso também, né? Porque Não. ir pro Egito não é uma coisa tão simples Não, assim. não é, porque não é. você Tem uma sempre pensa burocracia no perrengue desgraçada, também. tem um monte de perrengue. Tem tanta história É de uma- perrengue, você vai estar indo com uma agência, com segurança. Vai em bloco. com Vai uma galera em conforto. bloco, assim. Perfeito. Então, O momento é Muito esse, bem o lembrado. momento é esse. Então clica no link aqui embaixo, Inclusive Travel, nossa parceira maravilhosa. Eles te dão todos os detalhes e tiram as suas dúvidas se você as tiver, tá bom? Nos gemos. Bora pro Egito. maravilha aí. Nos gemos no Egito. Egito. Excelente. Egito. Tchau. Faraó. Faraó. Não para! Xixi! Fernando, o que você achou da viagem? Achei da hora. E é só isso. Você não me brifou, cara. Você é uma mulher de muitas palavras. Não, eu não sou. Eu sou Que parte você mais gostou? dos corvos. Eu acho que é interessante. Os da Torre de Londres? Os corvos são muito legais. Os da Torre de Londres, os Stonehenge, os da rua, os corvos são da hora. Eu agreio. Eu concordo. É muito bom mesmo, os corvos. Dinossauros mais inteligentes que já existiram. Ó, ela tá. Tá vendo? E veio falar que não tá brifada. Tô brifada. Tá certo. Bom, então é isso aí. Valeu mesmo. Foi isso aí. Então é só aí, tá ok? Não. Mas então tá certo. Você gostou, então valeu a pena. Gostei muito de conhecer vocês, gostei muito de conhecer o grupo, muita gente da hora, com interesse em comum. Gostei muito da viagem inteira, gostei de tudo. Foi da hora, foi top. Maravilha. Então até a próxima. Até a próxima.